Cristo morreu. A primeira certeza é essa, nós temos de ter. Ele ali não desmaiou, ele não foi retirado vivo daquela cruz, não. Cristo morreu. Isso é um fato, meus irmãos, e disseram para Pilatos, olha, ele morreu mais cedo, por causa do sofrimento, por causa da dor, e Pilatos ficou, tem certeza que ele está morto? Mandou que alguém fosse ali e perfurasse aqui do lado dele para atestar o óbito de Jesus. Então, ele de fato morreu. Segundo fato que nós temos aqui, ele morreu por os nossos pecados, na verdade. Aqui parece que Paulo está reportando, ou Paulo está trazendo aqui à tona, Isaías 53, né? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele morreu, mas ele morreu por quê? Por que Jesus morreu? Né? Ele morreu por conta dos nossos pecados, é muito importante nós reafirmarmos isso. Outro ponto importante, e que foi sepultado. Interessante, irmãos, porque a sepultura é alguma coisa que sela, não é verdade? Tem um local onde ele foi ali sepultado, ele foi sepultado. Ele seria talvez um pouco estranho se ele morresse e não fosse sepultado, mas o apóstolo aqui faz questão de narrar que ele foi sepultado. E José de Arimateia foi o responsável por esta sepultura, que conseguiu ali uma sepultura para Jesus. Antes das 18 horas da sexta-feira, se Jesus não morresse antes, mais cedo, teria de começar a quebrar suas pernas de uma forma mais dolorosa para antecipar sua morte, porque sexta-feira, após as 18 horas, o romano não, mas o Pilatos, ele respeitava as leis judaicas, e Pilatos não, e os judeus não tocam em pessoas mortas no sábado, e o sábado judaico começaria às 18 horas da sexta-feira. Então chegaram ali e constataram que Jesus estava morto, de uma forma bem rápida, tiraram o corpo de Jesus e conseguiram colocar na sepultura de José de Arimateia, que era um senador daquela época. E diz aqui a palavra que ele ressuscitou ao terceiro dia. Agora, interessante, irmãos, que todos esses 3 pontos, olha aonde é que ele vai fundamentar. Ele vai dizer o seguinte, no versículo 3, que ele morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. Ele ressuscitou segundo as Escrituras. Você fala bem assim, mas aonde está dizendo que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras? Eu poderia ler com os irmãos o Salmo 16, se não me engano, não preciso colocar aqui, mas é o Salmo 16, se não me engano, versículo 8 a 11. Poderia ler com os irmãos Oséias, capítulo 6, versículo 2, que ele vai falar sobre a ressurreição, vai fazer menção, vai fazer alusão à ressurreição de Jesus ao terceiro dia. A própria história de Jonas ali também é um sinal da ressurreição no terceiro dia, que o próprio Jesus usa a história de Jonas, dizendo, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites lá no abismo, assim o Filho do Homem estará 3 dias também no seio da terra. Então, há muitos textos, e Paulo ele vai usar o quê? As Escrituras, ele usa até no plural, para dizer que há respaldo, que a Bíblia já dizia que Cristo morreria e que Cristo ressuscitaria. Então, meus irmãos, esses apóstolos, o que eles tinham de fazer agora? Eles tinham de pregar a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Jesus. Eles tinham de pregar isso, porque era uma novidade para todos eles ali. Então eles tinham de anunciar que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, e alguns diziam que é impossível, e alguns iam até a morte por conta disso, mas eles testemunharam, né? Eles presenciaram, eles viram. E agora Paulo aqui vai começar a dizer, versículo 5, ele foi visto primeiro por Cefas. Cefas, irmãos, Cefas é um nome aramaico, tá bom? E Pedro é um nome hebraico, mas ambos querem dizer a mesma coisa. E foi visto por Cefas. Então, dos homens, não só dos homens, a primeira pessoa que viu Jesus foi Pedro. Foi o primeiro que viu Jesus. Foi visto por Pedro e depois foi visto pelos 12. Você pode perguntar, mas 12? Não era 11, né? Então aqui, irmãos,
Paulo já escreve, quando Paulo escreve isso aqui, o outro apóstolo que entrou no lugar de Judas Iscariotes, né, que está lá em Atos capítulo 1, Matias, porque aí morreu, Judas suicidou-se, né, ele se enforcou e a corda, Atos vai dizer, a corda quebrou possivelmente, ele cai e ali ele ele é morto, né? Então precisava de colocar um no lugar de Judas, e o critério é, precisamos do 12º apóstolo, e o critério é, de início, tem de ter visto Jesus ressuscitado, tem de ter visto Jesus ressuscitado, esse é o critério para o apostolado. Então aí tinha um homem chamado Matias que tinha visto Jesus, pode ser que ele esteja falando de Matias aqui, porque isso aqui foi escrito bem depois. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Esses irmãos aqui, irmãos, pode ser de uma forma bem ampla, não necessariamente homens, tá bom? Porque não foram só homens que viram Jesus, muitas mulheres também viram Jesus, então esses irmãos aqui pode incluir homens e mulheres, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então, quando Paulo escreveu esta carta, né, lá para o lado do ano 60 depois de Cristo, e a ascensão de Cristo vai puxar uns 30 anos atrás, aproximadamente, esses 500 irmãos que viram Jesus de uma só vez, Paulo diz que a maior parte, ou seja, como ele fala aqui, a maior parte, então, mais de 250 estão vivos hoje. Então veja bem, são 250 pessoas, no mínimo, que viram Jesus ressuscitado. Veja bem, não é uma visão que eles tiveram de Jesus, tá bom? Não era uma visão, não. Eles viram Jesus, visão é uma coisa, o Jesus ressuscitado é outra coisa. Eles viram Jesus ressuscitado, e interessante que isso aqui, eu vou agora mostrar para os irmãos, foi, né, tudo indica que um dos momentos que esses 500 irmãos viram Jesus, foi quando ele foi a sua ascensão, quando ele subiu aos céus, e isso está registrado em Atos 1, versículo 10, versículo 11, né, que Jesus foi subindo,